Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acredita que Deus pode usar um acontecimento que ninguém consegue explicar para chamar alguém de volta para Ele? Há muitos anos, em uma pequena cidade cercada por montanhas, existia uma igreja antiga que ficava no alto de uma colina. Durante o dia, aquele lugar era cheio de vida. As pessoas entravam para rezar e participar das celebrações. Mas, quando a noite chegava, tudo mudava. As portas eram fechadas, as luzes apagadas e o silêncio tomava conta. Até que, certa madrugada, às 2h15, o sino da torre começou a tocar sozinho. O som atravessou a cidade silenciosa. As pessoas acordaram assustadas, abrindo janelas e saindo para a rua. Não havia ninguém na torre. Na manhã seguinte, Elias, o zelador, subiu para verificar o mecanismo. Nada estava quebrado, nada estava solto. Tudo parecia normal, mas na noite seguinte aconteceu novamente. Na quinta noite, 3 homens vigiaram a porta da torre. Às 2h15, o sino tocou e eles correram para dentro. Subiram as escadas, abriram a porta e encontraram o sino balançando. Mas não havia ninguém ali. Elias decidiu fazer algo diferente. Ele entrou sozinho na igreja, sentou-se em silêncio e esperou no escuro. Quando o sino tocou, ele percebeu algo. Sobre um banco havia uma Bíblia aberta em uma passagem sobre o perdido sendo encontrado. Elias percebeu que ele mesmo havia se afastado. Cuidava da igreja por obrigação, mas não conversava mais com Deus. Naquela madrugada, ele ajoelhou-se e disse: Senhor, se és tu quem está me chamando, eu estou aqui. A notícia se espalhou. A cada noite o sino tocava e mais pessoas voltavam para a igreja por curiosidade e fé. Um homem afastado voltou. Uma mulher triste encontrou conforto. O milagre estava transformando os corações daquelas pessoas. Na 30ª noite, a igreja estava cheia. Quando o sino tocou, não houve medo, apenas oração e silêncio. Muitas vezes esperamos sinais extraordinários, mas Deus já fala conosco no silêncio, na palavra e na consciência. O problema não é que Deus esteja em silêncio. O problema é que estamos ocupados demais para escutar. O profeta Isaías escreveu: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus não é ficar parado sem esperança. É continuar confiando mesmo quando ainda não conseguimos ver o resultado. É continuar caminhando. É continuar orando. É continuar acreditando, porque existe uma diferença enorme entre aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e aquilo que Deus já está fazendo. Talvez você esteja esperando um milagre financeiro ou uma resposta para a sua família. Talvez uma cura ou uma nova oportunidade. E talvez hoje Deus esteja usando esta mensagem como um lembrete. Não pare agora. Não abandone a oração. Não desista da sua fé. Não conclua que Deus se esqueceu de você apenas porque a resposta ainda não chegou. A história daquele sino não terminou quando ele parou de tocar. Na verdade, foi ali que começou algo muito maior. O propósito era fazer as pessoas olhar para dentro do próprio coração. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez uma situação tenha tirado você da sua zona de conforto. Talvez uma perda tenha feito você questionar tudo. Talvez uma porta tenha se fechado ou um plano tenha dado errado. Mas não tenha pressa para concluir que tudo acabou. Às vezes, o que parece o fim de uma história é apenas o início de um caminho que Deus está preparando. Por isso, pare por alguns instantes, respire, coloque diante de Deus aquilo que você não consegue resolver. Não precisa de palavras bonitas ou fingir força. Fale com Deus como você realmente está, cansado, com medo ou triste. Deus não precisa de uma versão perfeita de você. Ele quer o seu coração verdadeiro. Talvez a oração de hoje seja: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo
acontecendo, mas eu escolho confiar em Ti. Vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as lágrimas escondidas e noites difíceis. Se existe alguém cansado de esperar, dá forças. Se existe alguém enfrentando uma batalha familiar, traz paz. Que ela consiga perceber os pequenos sinais da Tua presença e encontrar paz, mesmo antes de receber a resposta. E quando tudo parecer escuro, lembra-nos de que a noite não dura para sempre. Sustenta-nos quando a nossa fé estiver fraca. Senhor, abre portas segundo a Tua vontade. Que nossa casa seja protegida e nosso coração permaneça firme. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com fé, vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deixe nos comentários uma palavra de fé, esperança, cura ou recomeço. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir hoje. Inscreva-se no canal Recomeçando com Fé. Lembre-se, quando não entender o que Deus faz, não confunda silêncio com ausência. Continue confiando. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua paz invade o peito quando a fé quase falha. Mesmo em meio à tempestade, eu escolho confiar. Se Jesus está no barco, nada vai nos afundar. Quantas vezes pensei que era o fim, quando o medo tomou direção, mas teu olhar atravessou a noite e alcançou meu coração. Assim como Pedro sobre as águas, quando decidiu olhar pra ti. Enquanto os meus olhos te buscarem, eu sei que vou prosseguir. Não é a força do meu passo, é a firmeza do teu amor. Quando minha fé vacila, tua graça me sustentou. Deus que acalma o vento, fala e o mar se cala. Tua paz invade o peito quando a fé